Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar, o teu levantar, que Deus esteja com a mão estendida sobre você. Coloque nele a tua esperança, coloque nele a tua visão, coloque nele a tua expectativa, porque aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, serão como o monte de Sião. Jamais serão abalados. Decreto da palavra do Senhor, busque a sua face, porque Ele lhe ama e quer fazer o melhor na sua vida. Mas você tem que se decidir a ouvir a voz do Senhor, a buscar a sua face, a se posicionar em Cristo, porque Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos e do que pensamos. Confia no Senhor, segue os seus propósitos, ande nos seus princípios, busque a sua verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem anda por esse caminho, experimenta a verdade e recebe a vida. Faça na sua vida o querer e o fazer que vem na mão de Deus. Porque muitas das vezes nós temos esperado, nós temos nos apoiado, nós temos olhado para o homem, olhado para a circunstância, olhado para as posses, olhado para as condições, olhado para as pessoas e nos esquecemos que quem pode dar vida ou tirar a vida é o Senhor. Quem pode fazer algo sobrenatural é o Senhor. A Ele é toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Muitas das vezes nós nos entristecemos porque as pessoas não concordam, as pessoas nos atacam, as pessoas nos apontam, ou porque descobrimos que aqueles que eram para nos apoiar são os primeiros a nos criticar, são os primeiros a nos apontar. E eu quero te dizer que nós temos que aprender nessa vida que a nossa confiança tem que estar em Deus, que tudo que nós vamos fazer é para Deus, é por Deus e é com Deus. Sim, devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, devemos respeitar as pessoas, devemos honrar as pessoas, mas a nossa confiança tem que estar em Cristo. Tudo na nossa vida tem que estar em torno daquilo que Cristo sabe a meu respeito, deseja a meu respeito e vai fazer na minha vida e pela sua vida. Então, assim, se você está se sentindo desprezado, se você está se sentindo humilhado, se você está se sentindo abandonado, eu quero te pedir para que você erga a sua cabeça, para que você se levante deste lugar de comiseração. Lave seu rosto, ponha-se de pé e comece a voltar a ter sonhos, a ter desejos e colocá-los na mão de quem pode resolver. Colocá-los diante do Senhor e pedir a Deus a direção para que tudo que você venha fazer venha prosperar. Não fique de cabeça baixa. Não deixe que a frustração, o medo, a raiva, não deixe que os sentimentos mais mesquinhos do nosso coração paralise a obra que Deus começou na sua vida. Porque muitas das vezes as pessoas tentam nos parar porque não entendem. Ou as pessoas desprezam ou menosprezam o nosso chamado porque não conhecem a Deus como nós conhecemos. Então, nosso foco, nosso alvo tem que ser Cristo. Nós temos que fazer as coisas para agradar a Deus. Nós temos que nos dedicar a buscar a vontade do Senhor. Talvez o dia de hoje para você tenha sido assim, um dia aonde a dor, aonde o medo, aonde a decepção tem sido aquilo que controla as tuas emoções. Eu quero te dizer, tire seus olhos desse sentimento. Tire seus olhos dessa situação. Volte seus olhos a Cristo. Porque Ele lhe conhece, Ele lhe esquadrinha o coração, Ele conhece você. Ele vai no profundo, Ele vai no escondido. E Ele sabe o desejo e a vontade que Ele tem sobre ti. O que Ele requer e como Ele quer mudar a tua história. Estava meditando na palavra do Senhor e ela conta a história do
do rei Saul. Saul, quando ele foi chamado por Deus para reinar, ele não escolheu, ele não pediu. Ele estava à procura das jumentas de seu pai. Ele não estava à procura do reinado, ele não estava à procura de uma vida melhor, ele não estava à procura de algo para si. Mas Deus promoveu na vida dele essa bênção. E quando Deus o faz, quando Deus coloca Samuel no caminho de Saul, e Samuel revela para Saul o que Deus tinha preparado para ele, Saul tem algumas atitudes que me chamam a atenção. Uma delas é que antes de se concretizar aquilo que Deus havia falado através do profeta Samuel, ele não revela para os seus familiares. O seu tio pergunta o que foi que Samuel lhe disse. Ele fala o que Samuel falou a respeito das jumentas, mas ele não revela o que Samuel falou a respeito do seu futuro. Ele se cala. E muitas das vezes nós perdemos as batalhas porque abrimos muito a nossa boca. Falamos demais, contamos tudo para todos e nós temos que ser sensatos. Não é porque Deus falou que tem que ser propagado aos 7 cantos, aos 7 ventos, aos 4 cantos do mundo. Não é assim. Muitas das vezes é algo entre você e Deus. Se ainda não foi revelado, se ainda não foi concretizado, se Deus ainda está trabalhando aquilo que Ele prometeu, fique calado. Porque muitas das vezes você está dividindo uma alegria que Deus colocou no teu coração com alguém que não deseja a tua alegria, que não quer o teu bem. Com alguém que é muito amigo, é muito companheiro, mas na hora que você está perdendo, na hora que você está sofrendo. Porque se te vê feliz, se vê que a promessa para você é de bênção, é de qualidade de vida, se entristece, porque não é isso que deseja do fundo do coração para a sua vida. Então, nós temos que aprender. Quando os planos ainda são só planos, são só projetos, são só promessas, nós temos que confiar em Deus e silenciar os nossos lábios, para que o inimigo não use aqueles que estão às nossas voltas, ao nosso lado, para nos enfraquecer ou nos entristecer. Outra coisa que chamou muito a minha atenção em relação a Saul foi quando foi concretizado, quando Saul foi ungido diante do povo, foi apresentado ao povo por Deus através da vida de Samuel, e quando ele ia retornando para casa, houve aqueles que tinham o coração endurecido que o apontaram dizendo: esse aí vai ser o rei? Foi isso aí que Deus escolheu? E a palavra diz que Saul se fez de surdo. Muitas das vezes, as ofensas por meia dúzia de palavras têm paralisado o nosso ministério, têm paralisado a nossa chamada, têm nos entristecido a tal ponto que nós perdemos a nossa identidade. Nós temos que aprender como o rei Saul nesse propósito, nesse caminhar, de que aquilo que não acrescenta, aquilo que não edifica, aquilo que não engrandece o Senhor na minha vida, passa de largo, deixa para lá. As pessoas falam demais, mas a minha convicção tem que estar naquilo que Deus me prometeu, que Deus falou a meu respeito, aquilo que Deus sabe a meu respeito. Então, que os nossos olhos estejam voltados ao Senhor, que a nossa vida esteja pautada nos princípios da palavra e que nós possamos fazer como o rei Saul, saber com quem falar, o que falar e quando falar, se vai falar, e saber deixar de ouvir aquilo que não vai beneficiar, edificar, nem acrescentar nada na minha vida. Porque muitas das vezes o inimigo usa a boca das pessoas que estão próximas, das pessoas que parecem ser alguma coisa para nós, para nos impedir de avançar e de vencer. Então, nossos ouvidos têm que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. O que é que Deus tem falado para você? O que é que Deus tem mostrado para você? Como é que Deus tem te direcionado nesse caminhar? É isso que temos que estar atento. Por quê? Porque muitas das vezes o inimigo vai tentar parar o que Deus começou, nos afetando, nos atingindo com picuinhas, com palavras enganadoras ou com olhar de inveja.
Por isso é que nós temos que estar vestidos e revestidos no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos guia. 1 Samuel 10, versículo 17 a seguir diz assim. Eu vou ler 1 Samuel 10, versículo 16, aliás. Respondeu Saul a seu tio. Informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Convocou Samuel ao povo em Mispa e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimia. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes dissestes: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. E tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicado a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: Está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era mais alto e sobressaía a todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá. E foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Muitas das vezes nós temos que aprender isso, nos fazer de surdos para com aqueles que não acreditam ou não dão crédito no nosso chamado, na nossa vida. Porque quando Deus nos dá um objetivo, quando Deus nos dá um trabalho a ser feito, Ele não está contando com o que os outros podem nos ajudar, o que os outros podem nos fazer. Ele está contando com a fé e a confiança que nós temos nele. Porque quando nós acreditamos no Senhor, nós fazemos a sua vontade, nós andamos nos seus preceitos e nos seus caminhos. E nós conseguimos fazer com que aquilo que Deus projetou e planejou para a nossa vida se cumpra. Porque nós andamos com Ele e Ele nos guia e nos mostra a direção a ser tomada. Tome hoje a direção de ouvir a voz do Senhor, de buscar força no Espírito Santo do Senhor e de caminhar sobre o princípio da palavra e de fazer a vontade de Deus. Talvez a sua vida esteja se encontrando nesse tipo de situações, aonde os homens não dão crédito, aonde as pessoas lhe apontam o dedo, aonde aqueles que não têm o entendimento, o discernimento espiritual lhe acusam. Mas eu quero te dizer, confia no Senhor. Se Ele te colocou aí, foi para fazer a obra, foi para louvar e engrandecer o nome dele. Continue de fé em fé. Tenha bom ânimo, tenha força e permaneça e prevaleça nos princípios da palavra do Senhor. Porque Ele é contigo e é Ele quem abre as portas para você passar. Vá na direção que o Espírito Santo te conduz. Continue fazendo a vontade do Pai. Continue nessa força. Continue buscando ser aquilo que Deus sabe que você é. E aos homens, faça como Saul. Se faz de surdo. E deixa que Deus te guie. Amém? Agora, no final desse vídeo, é o meu pedido. Se você gostou, se essa palavra veio de encontro ao teu coração, deixe seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Nos ajude a propagar a palavra da salvação, a palavra de Deus, o amor do Senhor a toda criatura. Se você não é inscrito, se inscreva.
Porque quando você se inscreve, você nos ajuda a ter mais visibilidade para que essa palavra possa chegar a muito mais pessoas, para que o YouTube possa estar divulgando e apresentando os nossos vídeos às outras pessoas. Então, esse é o meu pedido. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia poderoso, abençoado na mão do Senhor. Ser forte, ser valente, porque Deus é contigo. Em tudo que você empreender fazer, chame o Senhor para estar diante da sua vida, porque Ele vai lhe dar a vitória. Deus é bom, Deus é fiel. Seja você uma bênção.